Palestinos? Nunca houve palestino, seja povo, nação, língua, cultura, religião ou economia. As alegações de serem descendentes de um povo palestino que supostamente habitou uma terra chamada Palestina por milhares de anos não passa de uma mentira intencional. A terra era chamada Canaã e era habitada por cananeus. E o que fora Canaã tornou-se a terra de Israel quando Deus a entregou ao seu povo. Porém, uma história revisada que oculta a verdade é promovida nas melhores enciclopédias e livros, incluindo publicações cristãs. Aqueles que hoje se denominam palestinos são árabes, por berço, língua, religião islâmica e cultura. A origem do termo Palestina provém dos filisteus, os arqui-inimigos do antigo Israel. Em 130 d.C., os romanos reconstruíram Jerusalém como uma cidade pagã, tendo um templo de Júpiter no lugar do templo judeu. Provocados à rebelião, 500.000 de judeus foram mortos e milhares escravizados. Os romanos, irados, renomearam a terra de Israel, batizando-a de Síria-Palestina. Assim surgiu o termo palestino. Dali em diante, os judeus que ali viviam foram chamados de palestinos. Na Segunda Guerra, o exército britânico tinha uma brigada palestina composta por voluntários judeus. A Orquestra Sinfônica da Palestina era de judeus, assim como o Palestine Post era um jornal de judeus. Em 1948, árabes fugidos de Israel começaram a alegar que eles eram os verdadeiros palestinos e que a terra de Israel sempre lhes pertencera. E a mídia mundial promove essa mentira. Mas a verdade é que em 1948 os árabes ocupavam meros 3% da Palestina, enquanto que a posse de Israel data de 4.000 anos de quando Abraão adquiriu a caverna Macpela em Hebrom. Ali Abraão sepultou sua esposa Sara, e ali estão enterrados Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Em Hebrom, Davi foi coroado rei. É um lugar sagrado para os judeus e não tem nada a ver com os árabes ou com o Islã. E ainda assim os muçulmanos ignoram a presença contínua dos judeus por 3.000 anos e dizem que Hebrom é sua. Construíram uma mesquita e estão determinados a expulsar todos os residentes judeus. Há meio século, o mundo convive com o problema de centenas de milhares dos autodenominados refugiados palestinos da guerra pela independência em 1948. Em mais uma mentira típica, a mídia internacional acusa os judeus de impiedosamente desalojarem a população nativa. Mas, na verdade, foi o alto comando árabe que os instruiu por rádio a deixar rapidamente a Palestina enquanto eles massacrariam os judeus. Uns 350.000 fugiram. Muitos ficaram. Os que ficaram hoje são cidadãos israelenses e atualmente compõem uns 16% do eleitorado de Israel. A Jordânia anexou o território palestino designado pela ONU, expeliu todos os judeus, destruiu as sinagogas judaicas e renomeou de margem ocidental as terras conhecidas por Judeia e Samaria desde os tempos bíblicos. Apesar dos milhões de dólares em jazidas de petróleo e uma área terrestre 700 vezes maior do que a de Israel, as nações árabes se recusam a aceitar quaisquer refugiados de 48 e a dar-lhes vida normal. Somando milhões devido à sua alta taxa de natalidade, hoje eles são restritos a vergonhosos acampamentos de refugiados em Gaza, Jordânia, Líbano, Síria e na margem ocidental. Estes infelizes são mantidos assim para que seu infortúnio seja exibido como propaganda. Por outro lado, o recém-formado Estado de Israel, cuja população somava 600.000, absorveu rapidamente 820.000 refugiados judeus que fugiam das terras árabes, onde por 13 séculos, desde o advento do islamismo, eram sujeitados a surras e cusparadas nas ruas e mercados. Centenas foram brutalizados ou mortos pelos muçulmanos em surtos imprevisíveis de violência e tiveram suas posses confiscadas. O renascer de Israel propiciou um refúgio acolhedor para o qual fugiram. Israel já assimilou milhões de imigrantes. Mais de 1 milhão de refugiados ficaram sob o domínio de Israel nos acampamentos em 1967, na Guerra dos 6 Dias.
Israel lhes oferece terras estatais, eletricidade, água, esgoto, pavimentação e escolas, e já construiu 9 complexos residenciais para abrigar 10 mil famílias. As nações árabes, incrivelmente, se opõem ao auxílio que Israel oferece aos seus refugiados. Ainda mais incrível é que as Nações Unidas adotam anualmente as seguintes surpreendentes resoluções. A Assembleia Geral exige que Israel desista da reintegração dos palestinos na faixa de Gaza. A Assembleia Geral conclama novamente a Israel para que se retraia de quaisquer ações destinadas à reintegração dos refugiados palestinos na margem ocidental.